que nós já podemos começar. Sejam todos aí muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Carlos Eduardo Cadu, eu sou o diretor administrativo e financeiro aqui do consórcio. Também ajudo na coordenação do grupo de trabalho de finanças aqui junto aos secretários de finanças do Grande ABC. No momento também estou respondendo interinamente como secretário executivo aqui do consórcio nas férias do nosso titular, né? Em nome do nosso presidente, o prefeito de Rio Grande da Serra, o Gabriel Maranhão, que infelizmente no momento ele está hospitalizado com Covid, eu quero dar as boas-vindas a todos e desde já cumprimentar aí os nossos convidados, o Alberto Macedo, que é o consultor técnico da Anafisco e auditor fiscal da Prefeitura de São Paulo. Obrigado, Alberto, aí por estar aceitando o nosso convite para estar apresentando a proposta aqui para os nossos auditores, pessoal da Secretaria de Fazenda e Finanças. O Jefferson, meu amigo secretário de Fazenda de São Caetano do Sul. Gavinelli, secretário de Finanças de São Bernardo. Bom dia, tudo bem, Gavinelli? E o Maurício Franco, que é o vice-presidente da ACEFIN, que é a Associação de Secretários de Finanças de São Paulo, e secretário de Finanças de Santos, né, onde eles já realizaram um evento semelhante a esse na Baixada Santista. Então, desde já, bem-vindo a todos. Vou dar uma breve palavra, só uma introdução referente à reforma tributária, né, que ela é um tema de extrema relevância no cenário nacional. E ela vem sendo aí amplamente debatida pelos entes da federação, né? Aqui no ABC não poderia ser diferente. A gente vem debatendo junto aos secretários de finanças já, acho que desde o ano passado, a questão da reforma de forma mais contundente. Além de discutir a questão da reforma no grupo de trabalho e finanças, a gente tem discutido aí em grupos estaduais. Eu gosto de chamar o grupo de G20 ampliado, que é um grupo aí que tem mais de 20 secretarias de finanças aqui do estado de São Paulo, e também grupo da Frente Nacional de Prefeitos, né, no nosso fórum nacional aí, secretários de Finanças e Fazenda. Relativamente à questão da proposta, nós chegamos num consenso dentre as propostas que estão em tramitação no Congresso Nacional e levamos essas propostas para os prefeitos aqui do Grande ABC, né? Inicialmente, os prefeitos, eles entendem de forma acertada que o momento não seria o ideal para estar discutindo, para estar avançando a questão da reforma tributária, dado o atual cenário mundial da pandemia do novo coronavírus, mas em se discutindo a proposta, as propostas, né, que estão em tramitação no Congresso da reforma tributária, a proposta do Simplificar Já, ela é a mais adequada, a que traria menos dano às fazendas municipais, né? Só para vocês terem uma ideia, o impacto dessas propostas que estão tramitando, a PEC 45, a 110 e o PL 3887, eles trariam aqui um impacto no ISS da região de aproximadamente 570 milhões de reais nas 7 prefeituras. Então, assim, os prefeitos, eles contextualizaram uma carta aberta que foi encaminhado ao Congresso Nacional, à presidência do Senado, à presidência da Câmara dos Deputados, também se posicionaram junto à plenária de prefeitos, que foi feita pela Frente Nacional de Prefeitos, né, pela FNP, em defesa da proposta do Simplificar Já, que vai ser apresentada aqui pelo nosso amigo Alberto Macedo, qual eu reforço os cumprimentos e já desde já passo a palavra para ti, Alberto. Obrigado aí, bom dia e uma boa apresentação para todos nós. Obrigado, Cadu, bom dia a você, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui numa região que a gente teve um diálogo tão bom e um diálogo tão profícuo de mobilização, né? A Carta dos Prefeitos do Grande ABC e depois a Carta do Secretário de Finanças de dezenas de municípios de São Paulo são muito importantes para mostrar que a construção ela é possível, né? É óbvio que a comunicação, os meios de comunicação como o WhatsApp da vida aí ajudam bastante, né? A gente não precisa, nessa pandemia mais ainda, que você não pode, o deslocamento fica muito prejudicado, mas é mobilização e buscar transparência no diálogo, né? O Simplificar Já, ele se propõe a trazer transparência para o diálogo. Enquanto propostas que estão aí na estrada há mais de 2 anos trazem uma ideia de que alguns têm que ganhar e muitos têm que perder, né? O Simplificar Já, que não é proposta só dos municípios, é proposta do Brasil, né? No sentido de que ela também ataca aí o pior imposto do país, o ICMS, né? Que, aliás, uma boa parte vai também para os municípios, e ataca problemas também na tributação federal. E não é à toa que o Simplificar Já tem ganhado cada vez mais adesões, né? Eu vou passar aqui a apresentação na primeira página, daqui a pouco não vai caber mais os logos numa página só de slide, tem que passar para uma segunda página de slide. Por quê? Porque as pessoas, as entidades, também do setor privado,
tem entendido que é uma proposta muito mais pé no chão, como disse para a gente em reunião com o ministro Paulo Guedes, o assessor especial do Ministério da Economia, o doutor Guilherme Fifi Domingos, né? Então, é uma proposta muito mais equilibrada, e alguns nem chamam de reforma tributária. Tudo bem, não precisa chamar, não. O importante é que se entenda, e óbvio, uma humildade, uma construção, sempre aberta ao diálogo, para aprimoramentos, né? Para entregar algo melhor para o Brasil, né? A gente que está aí, que a gente brinca aqui, ó, toma café, almoço e janta, esse tema, né? A gente está no chão de fábrica, entende as questões jurídicas, constitucionais, legais, infralegais e operacionais, né? E sem contar as econômicas, né? Então, é importante cada vez mais, e os municípios, como esta federação, que é ali onde os serviços se realizam, né? É muito importante que sejam cada vez mais ouvidos do setor privado e, particularmente, os municípios, uma proposta que, repetimos, não é para municípios grandes, é para municípios, mas para todo o Brasil, né? Então, acho que é um recado importante. E aí eu vou me permitir aqui fazer uma apresentação, Cadu. Aqui eu cumprimento aqui o secretário de Finanças, doutor Gavinelli, lá de São Bernardo, doutor Jefferson, com quem tem tanto dialogado, de São Caetano, doutor Maurício Franco, de Santos, e os demais amigos aí, colegas presentes. Então, agora, se me permitir, não sei se alguém quer fazer usa a palavra antes de eu fazer uma apresentação, Cadu. O que você diz? Roberto, acho que você pode fazer a apresentação, que aí a gente passa a palavra posteriormente aos secretários para fazer as considerações. Aí a gente também vai abrir, já aproveitando já o chat, para quem for fazer as perguntas, eu faço a moderação aí junto a você e aos secretários. Pode mandar bala aí. Tá bom, então vamos lá. Deixa eu ver, compartilhar. Estão conseguindo enxergar? Está visível para vocês? Breno, dá um sinal, um sonoro aí. Sim, está na tela. Perfeito, obrigado. Então, como eu falei, né, o apoiamento tem sido crescente, é uma proposta, e a gente, na Anafisco, e eu na própria Secretaria Municipal de Fazenda de São Paulo, a gente tem dialogado com os atores das PECs 45 e 110 há mais de 2 anos, né? Desde 2017, 2018, então até em 2018 eu sugeri ao então secretário de Fazenda do município de São Paulo, do Caio Megali, para construir um grupo de trabalho de reforma tributária, grupo esse qual eu coordeno, composto por colegas meus, 2 economistas, 2 juristas e 2 da área operacional, uma do Simples Nacional e o outro de fiscalização de instituições financeiras, e a gente também na Anafisco foi também estudando, dialogando com o então deputado Holly, da PEC 110, dialogando com o CECIF. Agora, no final do ano passado, a gente foi percebendo que o caminho estava sendo tomado por essas propostas, em que pese as nossas considerações e sugestões, é um caminho muito divergente, e não apenas divergências pontuais ou marginais, divergências estruturantes, né? E aí o Simplificar já surge com uma resposta a isso, né? De se construir algo muito mais viável operacionalmente, financeiramente e politicamente, né? Então, nessa linha, o Simplificar já surge e começou com alguns apoiadores, a Anafisco é a mentora intelectual aí da proposta, a Abrache, de pronto, das Três Finanças Capitais, de pronto aderiu à proposta, que então foi levada para a 77ª reunião geral da FNP em Florianópolis, dias 11 e 12 de março, onde lá na reunião geral foram acolhidos todos os princípios do Simplificar Já, e agora, recentemente, na 78ª reunião geral da FNP, foi explicitado o apoio ao Simplificar Já, que nesse ínterim ganhou um número de emenda 144 à PEC 110, protocolada pelo senador Major Olímpio e subscrita pelo senador Nelson Trade. E aí ela foi crescendo com os apoiadores, né? E o setor privado, aqui diversas entidades do setor privado, destaca aqui algumas, Sescom de São Paulo, né, que foi o primeiro a aderir, depois o Sescap de Paraná, e a Central Brasileira de Serviços, com seus mais de 840 mil empresas afiliadas, em que empregam aproximadamente 8 milhões de empregados no país inteiro, né? E vem crescendo cada vez mais. A própria ABAT, a Associação Brasileira de Advocacia Tributária, que contribuiu em relação à questão da desoneração parcial da folha. Enfim, uma proposta que busca um alinhamento, um amplo arco de alianças
para mostrar ao Congresso Nacional que é importante o consenso e, aliás, ela avança e entrega os objetivos que as PECs estão aí, querem entregar, mas sem os impactos negativos, efeitos colaterais negativos e perversos que elas trazem, né? Então, vamos lá. Nessa linha, a ideia de simplificação, que é o mote da proposta, ela não se confunde com a unificação de tributos de entes federativos diversos, União, tributo sobre o consumo, que eu falo, né? Da União dos Estados e dos municípios. Não se confunde. Aliás, esse é o ponto que há que ressaltar. Está na mídia, no marketing das PECs 45 e 110 há mais de 2 anos, a ideia de que simplificação vem com a unificação de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS no IBS, porque um tributo seria mais simplificado que 5. Isso não é verdade. Isso não é verdade, porque quando a gente vai verificar realmente as causas, o diagnóstico dos problemas da tributação do consumo, não é essa separação dos tributos que está gerando esses principais problemas, né? Há muitos outros pontos a serem atacados, que vamos demonstrar aqui. Então, é importante se passar isso aos parlamentares, e isso porque o leigo ele tende a concordar. Olha, melhor um tributo do que 5, né? É mais simples. Depende. Uma federação em que esse tributo vai ser compartilhado, os efeitos colaterais negativos que gera, isso pode ser pior, e quando verificamos quais são as causas dos problemas, verificamos que não precisa juntar os tributos, né? Então, esse é um ponto importante. E vamos demonstrar isso aqui. E também a simplificação não se confunde com a redução de carga tributária, né? A gente sabe, é um clamor. Agora, o tamanho do Estado, né, ele demanda uma receita correspondente. Essa é uma discussão até constitucional, que travada em 88, na nossa Constituição, que é sempre recorrente, mas é importante, obviamente, há que se aprimorar a qualidade do gasto público, né? Mas é uma discussão mais complexa que tem a ver com atribuições e com o tamanho do Estado que se quer. Então, não se confunde com esses elementos. A simplificação, ela ataca a complexidade tributária que no país está em plena expansão no emaranhado de normas, né? Agora, é importante registrar que o contencioso tributário, que é um efeito colateral desses problemas, ele aí decorre com mais de 4 trilhões de reais de contencioso, 70% é por conta de tributos federais, né? Então, a União tem um papel importante aí. Aliás, estava ontem no Encontro Nacional de Administrações Tributárias, 13ª edição, e isso foi um tema importante lá, né? Em que se procura atacar esse problema. E dos 30% que são os tributos subnacionais, estados e municípios, adivinha qual é o pior tributo? O ICMS é o pior tributo do Brasil que sal do mundo, né? Segundo o Banco Mundial, no do IBI de 2020, o ICMS responde sozinho por 59% das 1.501 horas que se gasta para calcular tributo no Brasil. Então, temos que atacar os problemas de forma cirúrgica do ICMS, né? E melhorar o ranking do Brasil, esse triste ranking que o Brasil fica em 184 no total de 190 países no tempo que se gasta para cumprir a obrigação tributária, né? Agora, a indústria que tem aí apoiado a PEC 45, em regra, numa ideia de que buscar neutralidade, buscar aí neutralidade, e a neutralidade vem com a ideia de uma não cumulatividade plena. A própria indústria, quando perguntou aos seus industriais, a própria CNI, em pesquisa em 2019, quando perguntou aos industriais qual o tributo que causa maior impacto negativo sobre a competitividade, a resposta foi ICMS, 42%. Sim, porque o ICMS tem diversos problemas, e como é um tributo que arrecada, no ano passado, arrecadou 510 bilhões de reais, que corresponde a 53% da arrecadação desses 5 tributos sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, é óbvio que ele vai ser o maior problema. Então, temos que atacar o maior tributo em termos de arrecadação. Se a gente resolve os principais problemas do ICMS, a gente resolve os principais problemas da tributação do consumo. Segundo colocado, segundo os industriais, a PIS, COFINS, e terceira, a contribuições previdenciárias. Perceba que o ISS está lá embaixo em 1%. A indústria não se preocupa com o ISS. Aliás, é um ponto que ia ser explorado. A ideia acadêmica, às vezes, de que não, o tributo não cumulativo tem que ser pleno. Isso depende, isso é muito mais relevante para quem vende mercadoria do que para quem presta serviço. Aliás, temos que lembrar que há um trade-off entre tributo não cumulativo e tributo cumulativo. É melhor um tributo não cumulativo com alíquota alta e maior complexidade de apuração, ou um tributo cumulativo com alíquota baixa e maior simplicidade de apuração?
Depende da alíquota máxima do tributo cumulativo, que é o exemplo, o ISS. Como o ISS é alíquota máxima de 5%, o industrial não se preocupa muito com ele, porque o impacto dele é pequeno, né? Ainda que gere um resíduo na não cumulatividade, muito pior é o resíduo que gera, por exemplo, no ICMS, que não admite o crédito financeiro, fica só com crédito físico, por exemplo, não admitindo abatimento de crédito, por exemplo, para serviço de telefonia que algumas empresas tomam. Só para dar um exemplo, né? Então, temos que atacar os principais problemas, né? E não se preocupar com os menores problemas. Na parte econômica, a economista tem alertado para a falta de estudos econômicos na reforma do IBS. A reforma do IBS, que está há mais de 2 anos na praça, só agora, final do ano, mês passado, apresentou-se um estudo esse, aliás, que está sendo muito contestado por diversos economistas do calibre, por exemplo, de Márcio Holland, que já foi secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, e é professor da FGV, né? Também de Zé Alberto Afonso, um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal, contestando o impacto positivo que se tem aí propalado pelos autores da PEC 4510 de crescimento econômico, prometendo um crescimento econômico que não pode ser prometido, né? Além de Fernando Rezende, que já foi presidente do IPEA e é consultor do Banco Mundial e do BID, né, dizendo que as propostas estão indo no caminho errado, né? E sem contar Everardo Maciel, com a sua experiência de secretário da Receita Federal por vários anos, né, que tem alertado pela complexidade de insegurança jurídica que as propostas que estão aí tendem a causar. E na parte jurídica, ninguém menos que Ives Gana Martins alertando pela quebra do Pacto Federativo com as propostas que estão aí. E aí eu faço gancho a um aspecto das propostas, eu foco mais na PEC 510, a ideia de um Comitê Gestor Nacional do IBS, ou como tem chamado, uma Agência Nacional do IBS, na qual haveria a governança de União, Estados e Municípios. Ora, isso tende a enfraquecer a federação, particularmente no tocante aos entes subnacionais, estados e municípios. Alguém poderia falar, mas, Alberto, já não existe o Simples Nacional? Sim, o Simples Nacional, de fato, existe. Só que no Simples Nacional, a arrecadação por ano lá é de aproximadamente 103 bilhões de reais. No eventual IBS, juntando todos os tributos sobre o consumo, a arrecadação vai passar de 1 trilhão de reais. É óbvio que as relações de poder vão ser outras, tendendo os estados a engolir os municípios e a União a engolir os estados, se enfraquecendo nossa comparida federação. Nessa linha, mais importante é fortalecer os laços entre os municípios e fortalecer os laços entre estados, respectivamente no Comitê Gestor Nacional do ISS e no Comitê Gestor Nacional do ICMS. E aí sim, esses comitês gestores serem instituições que dialogam com a própria União, com a Receita Federal no tocante à parte tributária e com os contribuintes, né? Além disso, as propostas também não param em pé sem fundos bilionários bancados pela União. É importante, aqui eu aproveito para registrar os 4 principais problemas das propostas que estão aí, PEC 45 e PEC 510. Primeiro, demandam fundos bilionários da União. Segundo, aumentam a carga tributária e consequentemente, aumentam a despesa corrente do orçamento dos municípios, que tomam serviço de transporte público e de saúde pública, para começar, né? Terceiro, tendem a enfraquecer a federação, como eu já falei, que é essa concentração de todos eles no Comitê de Gestão Nacional com uma arrecadação muito elevada. E quarto, faz o município perder o imposto que tem a maior arrecadação, o maior crescimento real do Brasil, o ISS, que no Simplificar Já é melhor distribuído entre todos os municípios. Deputados e senadores têm alertado, têm afirmado que a reforma aumenta, sim, o imposto, a tributação, particularmente para o setor de serviços. Temos que lembrar que é o setor que mais emprega no país, 70% aproximadamente dos empregados estão no setor de serviços. É onde seria um desastre, em meio à pandemia, jogar mais carga tributária ainda em cima desse setor, que já está aí se preocupando nesse momento em sobreviver, e não em ter que rever os seus processos de arrecadação tributária e de aumento de carga tributária. Na parte, em relação especificamente aos municípios, o IBS aumentaria a despesa dos municípios, como eu já falei. A Abrasf, no estudo feito, alerta que em 10 anos a despesa corrente poderia aumentar em mais de 120 bilhões de reais por conta justamente por esse aumento de carga tributária no setor de serviços, já que os municípios tomam muito serviço. E temos que lembrar que nessa pandemia a população está ficando mais pobre.
E, ao ficar mais pobre, demanda cada vez mais serviço público. E os municípios muito demandados. Aqui é o noticiário, quanto tem crescido a taxa de procura de escola pública pela população, né? Na parte da receita, o IBS reduziria a receita dos municípios. Nós vemos o crescimento real do ISS em 13 anos, de 136%. O ICMS, com esse crescimento aqui de 57%, ele pode melhorar com a proposta Simplifica Já no aprimoramento do ICMS, né? E a PIS/COFINS e IPI também, com certeza. Agora, perceba que o imposto com o maior crescimento real, o ISS, que é dos municípios, para vocês terem uma ideia, a relação ICMS e ISS, aproximadamente 15 anos atrás, era de 10 para 1. Hoje ela é de 7,5 para 1. Ou seja, o ISS, o crescimento dele tem feito ele aumentar o seu percentual no bolo de participação na tributação do consumo, de todos os tributos sobre o consumo. E a tendência é isso ser melhor distribuído para todos os municípios do Simplifica Já. Esse ano, confirmando esse potencial de crescimento, mais uma vez, o crescimento do ISS foi de 7,5%. Qual tributo, esse ano, digo 2018, 2019, né? Qual tributo que cresceu 7,5% em 2019? Né? E aí, vindo um eventual IBS, que é composto por alíquota federal, alíquota municipal e alíquota estadual, esse IBS nos faria perder municípios, comparando a projeção do IBS em 15 anos com a projeção do ISS em 15 anos, nos faria perder municípios algo em torno de 206 bilhões de reais. Né? É por isso que os estados ficam aí querendo pegar o nosso ISS e, se aprimorar o ICMS, já também ter um aumento real de arrecadação sem aumentar a carga tributária individual do contribuinte. E aí, algo que eu falei, reforço aqui, os objetivos e pilares das propostas que estão aí são os mesmos do Simplifica Já. A diferença é que a gente, do Simplifica Já, não traz os efeitos colaterais negativos que aquelas propostas trazem. Né? Quais são os pilares? Equidade horizontal. O que é isso? É uma base ampla, né? Qualquer bem ou serviço tem que ser tributado. A situação aí da locação de bens móveis, que não paga nem ICMS nem ISS, por entendimento equivocado do STF, que tem uma súmula vinculante, mas que está sendo revisto cada vez mais. É importante que, em termos legiferantes, seja corrigido para trazer justiça fiscal. A equidade vertical, basicamente, é proporcionalmente à sua renda, o rico paga mais do que o pobre. Isso também está sendo consumo, é um pilar que nós atacamos. A transparência, que é a previsão do imposto por fora, de forma que aquela alíquota que está lá destacada na nota seja realmente a alíquota efetiva, e não somente a alíquota nominal. Quando você pega, por exemplo, no ICMS, uma conta de luz de R$100, e o ICMS é 25%, ora, o empresário entrega 25% para o governo e fica com 75%. Então, na prática, essa alíquota não é 25%. A nominal é 25%, mas a efetiva é 25% sobre 75%. É um terço, é 33%. Temos que deixar isso transparente para a população. A legalidade, particularmente aqui focando no CONFAS, recorrigir os problemas que o CONFAS gera com o seu poder legiferante e sem previsão de sanção ao descumprimento das suas regras, esse poder legiferante acaba havendo muita discussão judicial sobre se aquela regra do CONFAS poderia ter vindo por convênio ou deveria vir por lei complementar. Vamos corrigir isso também. E a simplicidade, que é o principal pilar, em que o Comitê Gestor Nacional do ICMS vai fazer, de fato, uma integração dos estados, que até hoje não acontece, e o Comitê Gestor com nota fiscal eletrônica de padrão nacional, e o Comitê Gestor Nacional do ISS, a mesma coisa em relação aos municípios, fortalecendo o pacto federativo e gerando a integração entre os entes, entre os municípios, e a integração entre os estados, e não a guerra fiscal entre os municípios e nem a guerra fiscal entre os estados. Tudo isso ensejando uma redução de tempo e custos para empresas e entes federados. Então, o Simplifica Já se compõe como 4 peças modulares que se encaixam: a reforma do ICMS, o pior imposto do Brasil, a reforma do ISS, a reforma do CBS, que é a PIS/COFINS, e a proposta do governo PL 3887, há que ser aprimorado, né? Mas pode ser um veículo viável para o que o Simplifica Já pretende, e a desoneração parcial da folha, particularmente para aquelas empresas que têm maior massa salarial e que mais empregam. E tudo isso não precisa juntar PIS, COFINS, IPI com ICMS e ISS. Porque a verdadeira reforma é juntar os 27 ICMS no ICMS nacional, os 5.570 ISS
no ISS nacional. E esses outros elementos que eu já falei, e vamos entrar neles agora. Bom, no novo ISS, uma alíquota única por município. Diferentemente do ICMS, que propomos a ideia de várias alíquotas, no ISS é possível uma alíquota única, porque o range de alíquotas é muito estreito, é entre 2% e 5%. Então, quando você traz a ideia de uma alíquota única, você acaba com um monte de discussão judicial de enquadramento, né? Prevendo o ISS por fora, como eu já falei. E nas operações intermunicipais, o ISS preponderantemente no destino. O que é isso? Temos uma peculiaridade no Brasil. No Brasil, para vocês terem uma ideia, 22,4% dos municípios do Brasil não têm 5 mil habitantes, né? Tem municípios como, por exemplo, em Minas Gerais, Serra da Saudade, tem 800 habitantes. Acaba nem compensando ter um fisco lá. Nessa linha, é importante que nas operações intermunicipais que haja uma integração dos municípios, uma previsão de um ISS 2% na origem, e a diferença entre a alíquota interna daquele município de destino e os 2% fica para o município de destino. E aí você gera, em vez de uma guerra fiscal entre os municípios, que acontece quando o ISS é 100% na origem ou 100% no destino, você gera uma integração fiscal entre os municípios, né, cada vez mais. Isso é possível porque já existe a NFCE Nacional e aqui é a única regulação nacional, um trabalho maravilhoso feito pela Abrasf, juntamente com a Receita Federal, com a CNM, com então o MIDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e dezenas de empresas do setor privado. Inclusive, houve um piloto do projeto lá em Marabá, né? E esse projeto está pronto, estamos aí demandando, a Receita já prometeu a entrega do seu ambiente nacional em janeiro de 2021. É um projeto que unifica a legislação toda de obrigação acessória no tocante à emissão de nota. Vou dar um exemplo para os senhores aqui. Vamos pegar a Netflix. Netflix está hoje em São Paulo. Netflix tem milhões de consumidores em milhares de municípios brasileiros. O que ela vai fazer com um sistema desse aqui? Ela vai emitir nota fiscal subsídio eletrônica para cada operação. Basta, na emissão da nota, colocar o código do município de origem, o código do município de destino e os dados da operação. E vai emitindo as notas ao longo do mês. Quando acabar o mês, ela vai emitir a guia única de arrecadação, a qual está atrelada a todas as notas fiscais e eletrônicas emitidas no período. E aí a guia puxa os dados dessas notas e apura automaticamente o tributo para a Netflix. Esse valor é pago de forma única e esse valor é automaticamente distribuído para todos os municípios do Brasil envolvidos na operação. É um compliance fantástico para as empresas que não vão ter mais que saber a legislação de nota de cada município onde elas operam no país. Isso quando não tem que ir lá no município, na boca do caixa, pagar o imposto, né? Então, é um sistema que nacionaliza e traz uma simplicidade tremenda para todas as empresas do Brasil. Também a ideia de clarear o conceito de constitucional de serviço para acabar discussões judiciais sobre se, por exemplo, franquia é serviço, se lease é serviço, e acaba com essa discussão, né? No tocante à nota, isso não precisa juntar os tributos sobre consumo para resolver e melhorar sobremaneira o sistema. No tocante à nota, eu ressalto que do lado das prefeituras vai haver uma economia tremenda de recursos, porque as prefeituras hoje gastam recursos não só para contratar sistema de emissão de nota eletrônica, mas também para manter esse sistema. O emissor público da NFCE Nacional está pronto. A prefeitura pode usar esse emissor público para começar a emitir as notas e não vai mais gastar seus milhares de reais por mês em manutenção do sistema de notas. No novo ISS ainda, uma legislação cada vez mais nacional. Aquilo que for de ISS que estiver em lei ordinária municipal sobe para a lei complementar nacional, exceto, obviamente, a definição de alíquota, para o município manter essa autonomia financeira, e o que for norma infralegal, decretos, portarias, ienes, dos milhares de municípios brasileiros no tocante à ISS, uma resolução do Comitê de Gestão Nacional do ISS vai unificar toda essa legislação. Esse comitê ele vai ter a governança por representantes dos municípios, um poder meramente regulamentar, vai ter a atribuição de especificar e manter o sistema de gestão do novo ISS, tudo isso cada vez gerando mais integração com as administrações tributárias e procuradorias municipais, e também vai ter um orçamento próprio que vai ser o infinitesimal da própria arrecadação desse ISS. E não precisa juntar para resolver esses problemas. Na parte federal, PIS e COFINS, dois principais pontos. O primeiro é a questão de conceito indeterminado como conceito de insumo, que aí gera um problema muito grande de discussão no alcance da não cumulatividade da PIS e COFINS não cumulativa. E aí você, por exemplo, tem mais de 600 mil processos administrativos no CARF discutindo o conceito de insumo, né? Então tem que resolver isso. E na parte de regimes especiais, tem muito regime especial,
com a redação complicada, né? E há que resolver esses pontos também. A CBS procura atacar esses pontos, né? É uma tentativa do governo, PL 3887, é uma boa intenção, nos parece só que cabe ali alguns aprimoramentos, particularmente manutenção do regime cumulativo de 4%, hoje a PIS/COFINS é 3,65%, a ideia de 4% é só corrigir o 3,65% por fora, basicamente, e a ideia é para empresas que, em regra, só um exemplo aqui, aquelas que hoje estão no lucro presumido, podem optar pelo PIS/COFINS cumulativo, manter essa possibilidade no regime cumulativo, para o regime cumulativo da CBS. Senão você vai quebrar muita empresa que não tem muito crédito a tomar, particularmente as empresas prestadoras de serviços, né? E por conta disso traz um tremenda aumento de carga tributária e complexidade para empresas, muitas delas pequenas, no setor da economia. Alguns dizem que a economia digital não é tributada e por isso tem que fazer reforma tributária. Isso não é verdade, né? É tributada sim pelo ISS e pela PIS/COFINS serviços. Aliás, tivemos, não acabou o julgamento ainda, mas os municípios estão vencendo por enquanto. Ontem, no STF, o julgamento das ADIs 1945 e 5659 em relação ao licenciamento de software, e decidindo o STF pela incidência do ISS e não do ICMS. Então, só há que aprimorar as formas de fiscalizar e cobrar e arrecadar isso aqui. E o Comitê Gestor Nacional do ISS vai nessa linha, né? Eu já vi da boca de três secretários de Fazenda estaduais dizendo que o ICMS morreu. Isso não é verdade. A tributação, né, de bens e serviços no Brasil tem esse quadro aqui, esse número, em que 77% dessa tributação, dessa arrecadação, é de tributação de mercadorias, seja ICMS e PIS/COFINS, né? Então, há que sim aprimorar o ICMS. E não dizer que ele morreu para colocar um tributo para uma boa gestão e administração ISS num complexo tributo não cumulativo como é o ICMS, né? Nessa linha, no aprimoramento do ICMS, um Comitê Gestor Nacional do ICMS, idêntico ao do ISS, em que, diferentemente das PECs que estão aí, a gente não amarra que transição ao de destino do ICMS. Por quê? Porque não temos dados de economia real. Fazer projeções com dados de POF, DH renda, pode errar feio, né? Então, nos parece muito mais pé no chão e racional implantar de imediato o Comitê Gestor Nacional do ICMS, com uma nota fiscal eletrônica nacional do ICMS, né? E aí essa emissão de nota ao longo por todo o país vai alimentando uma grande base de dados no ambiente nacional, que aí sim vai ter subsídio econômico para o comitê elaborar estudos técnicos e aí esses estudos subsidiarem a decisão política do Senado de, através de resolução e reduzindo gradativamente a alíquota interestadual do ICMS, ou seja, a alíquota de origem, de forma a, com isso, desincentivar os governadores a quererem atrair empresas para o seu território a custo de benefício fiscal, gerando a tão conhecida guerra fiscal, né? Também unificar a legislação dos 27 estados brasileiros no tocante ao ICMS, as normas infralegais também, decretos, portarias e entes, tudo unificado em regulamento nacional do ICMS. Não nos parece que a ideia de uma alíquota única, como que a Forceps tentar emplacar o IBS, é algo correto, né? A economia brasileira não é uma página em branco. Existe já a diferença de setores econômicos e o pior momento para querer fazer algo desse sentido é o meio de pandemia, né? Então, nessa linha, é melhorar o sistema de alíquota de ICMS. De que forma? O Senado definia as alíquotas padrão internas. Vai haver uma alíquota mínima, uma alíquota máxima e várias intermediárias, e os estados podem aplicar essas alíquotas, mas não podem aplicar, por exemplo, redução de base de cálculo, que aí acaba fazendo com que as alíquotas que foram definidas sejam só alíquotas nominais, não alíquotas efetivas. Então, proíbe o governador, inclusive prevendo improbidade administrativa, como foi previsto para o ISS, prevendo improbidade administrativa para aquele que não respeitar as alíquotas padrão definidas por resolução do Senado. É claro que vai ser a lei estadual que vai escolher as alíquotas, né, nos produtos, de forma a manter a autonomia financeira dos estados. Também um sistema de automatização e simplificação, aplicando as alíquotas, não a nome de mercadorias estranhas, né? Aí fica a discussão se sapato tem uma alíquota diferente de tênis, aí começa a ter a discussão se sapatênis é sapato ou é tênis. Acaba com isso. Você enquadra a alíquota através de posições do sistema harmonizado. Poder, inclusive, no GTIN, que é o código de barras que a gente vê em todo produto, o Global Trade International Number, ele ali dentro até poder constar, no limite,
o valor do tributo. Seria um compasso fantástico. Você passa o leitor laser e já sai, inclusive, nos dados do estoque, o valor do tributo daquela mercadoria. Já pensou? Tudo isso não precisa juntar o ICMS com o ISS, com o PIS, COFINS e IPI para resolver. Enfim, em relação ao ICMS, combater também a regressividade, é aquela ideia de equidade vertical, em que os estados podem enquadrar os produtos essenciais nas alíquotas reduzidas e também devolver o tributo total ou parcialmente para as camadas consumidoras de baixa renda. Não é o momento de mexer em Zona Franca de Manaus, então a proposta, até para ser viável, ela mantém a Zona Franca de Manaus. Para terminar, na parte da folha, uma desoneração parcial da folha para ajudar aquelas empresas que mais empregam no país a se recuperar nesse momento tão caótico que estamos vivendo de pandemia. E aí, uma alíquota CPP, a contribuição patronal previdenciária, tanto menor quanto maior for a massa salarial da empresa e quanto maior for o número de empregados. Para fechar esse buraco, trazer para esse fundo, entre outros, o Marketplace. O que é o Marketplace? É uma empresa que se vale de plataforma de tecnologia que faz aproximar a empresa que vende bem e serviço, que quer vender bem e serviço, de empresa que quer de pessoas que querem comprar bem e serviço. Exemplo clássico de Marketplace, Uber Marketplace, com a sua mais de centenas de milhares de motoristas que não são seus empregados, mas que vão onerar o sistema de seguridade no futuro. Nada mais justo que empresas como Uber contribuam com uma CPRB, uma contribuição patronal sobre a receita bruta, de forma a contribuir para o funding da Seguridade Social. Enfim, um Comitê de Gestão Nacional do ICMS, um Comitê de Gestão Nacional do ISS, uma Câmara de Conciliação Federativa, que não é um outro comitê, é apenas uma atribuição desses comitês de forma administrativa, resolver eventuais conflitos para evitar que o contribuinte tenha aqui ao Poder Judiciário, né? Se o contribuinte assim não desejar. E um Conselho Nacional de Contribuintes de forma a institucionalizar mais o diálogo entre estados, municípios, contribuintes e Receita Federal. Uma melhoria contínua do sistema. Enfim, combatendo essa crescente complexidade, o Simples Cajá se coloca uma alternativa viável para atacar esses problemas e resolver esse problema de tributação do consumo, gerando uma simplificação, uma melhoria contínua do sistema de forma imediata. E aí, trazendo a sua contribuição para uma recuperação da economia do Brasil. Eu termino por aqui e fico à disposição para perguntas e questionamentos. Obrigado. Obrigado, Alberto. Excelente. É sempre uma aula assistir a sua apresentação, os pontos que são colocados de forma bem clara. Eu acho bacana, porque hoje nós temos muitos auditores fiscais dos municípios, porque a gente tem discutido sempre, no âmbito de secretários e nos grupos, a questão da proposta e o impacto no nosso sistema tributário, mas essa forma de quem vai estar, de fato, operacionalizando isso lá na ponta, é importante a gente mostrar o que a gente vem debatendo, né? Então, o que a gente vem debatendo aí nos nossos diversos grupos aí de secretários, junto à frente, junto à Anafisco, a Abraço, e é muito bom a gente poder trazer isso agora para o pessoal que, de fato, vai estar trabalhando com isso. Sua apresentação, como sempre, ela é bem didática, eu acho que a gente vai abrir aqui ao final para passar para as perguntas. Para quem tiver já adianto, já pode estar mandando perguntas aqui no chat. Eu vou estar passando agora a palavra para as considerações do meu amigo Gavinelli. O Jefferson ia entrar agora, mas ele vai entrar na sequência. Então, Gavinelli, por gentileza, obrigado, bom dia aí. Bem, bom dia a todos. É um prazer muito grande estar participando de mais esse evento organizado pelo consórcio, ter essa oportunidade dessa verdadeira aula do Alberto. Muito obrigado, Alberto. Sempre muito bom te ouvir. São palestras extremamente esclarecedoras e que demonstram o total a impropriedade do momento em se discutir uma reforma tributária como essas que estão em andamento no Congresso. Quer dizer, o ISS, como você mesmo disse, nos últimos 15 anos, é o imposto que mais tem crescido nos municípios, é o imposto que ele está totalmente voltado à gestão do município, quer dizer, os municípios têm programas de combate à sonegação fiscal. Aqui em São Bernardo, nós temos um programa Nota 1000, que tem causado e dado efeitos positivos na nossa arrecadação. Em compensação, essa mudança de critério São Bernardo, desses 400 milhões que o Cadu comentou, aproximadamente 250 milhões seria a perda no município de São Bernardo, num momento extremamente delicado, num momento em que está se discutindo muito a possibilidade de se incrementar a receita para se buscar o equilíbrio fiscal.
Então, realmente é um momento totalmente impróprio e, felizmente, aparece essa luz, que é o Simplifica Já, e na minha forma de ver também, já manifestado também através do consórcio, também lá em Jundiaí, quando nós fizemos a Carta de Jundiaí no ano passado, e agora pelos nossos prefeitos e por todas essas associações, que na verdade, a opção que o município tem, que atende de fato os anseios. A proposta, como também disse o Alberto, alguns segmentos talvez ainda não tenham acordado. Os segmentos de serviço podem ter um aumento da carga tributária absurdo, né? De 2% podem passar uma carga tributária de 25%. Então, alguns segmentos ainda não acordaram para essa discussão. Eu acho que é necessário, sim, outros eventos dessa natureza, tentando demonstrar não só a todos da área de finanças do município também, mas também às pessoas, inclusive aos empresários, para que se participe desse momento e que se opte realmente por algo que tenha muito a ver com a realidade do país e a realidade dos municípios. Eu levantei algumas informações aqui, que, por exemplo, algumas dificuldades que nós teríamos, a questão, por exemplo, do contencioso nessa nova reforma tributária. Quem vai discutir, quem vai analisar um auto que se faz aqui no município, vai discutir lá na União, vai discutir no Estado, né? Então, são fatos que a reforma não traz exatamente como que isso vai ser feito, a própria cobrança. Os municípios têm sistemas de cobrança, eles implementam sistemas de combate à inadimplência. Como isso vai ficar para frente? Quer dizer, quem que vai fazer a cobrança amigável? Quem que vai fazer a inscrição endividativa? Quem que vai fazer essa cobrança? A gente vê que, às vezes, na maioria dos casos, a União ela demora com alguns procedimentos. Isso vai afetar diretamente a nossa arrecadação. Então, na minha avaliação, eu acho que o momento de discussão é o Simplifica Já. A gente tem que crescer esses eventos para que mais pessoas tenham uma clareza dessa apresentação do Alberto. E, por mais uma vez, agradecer ao consórcio, cumprimentar os nossos amigos, o Maurício, o Jefferson, aos demais amigos da Secretaria de Finanças e outros que estão participando, no intuito de nós juntos demonstrarmos a total impropriedade, nesse momento, de uma reforma tributária como essa que está se discutindo no Congresso. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Gavinelli. Eu acho que é isso, é importante, né, como o Alberto bem enfatizou na apresentação, o impacto, principalmente a perda de governança que o IBS ele traria para os municípios, né? A gente ressalta, né, o papel do grande ABC, porque o impacto aqui para a região ele seria muito grande, né? E como o Alberto ele colocou, o IBS ele aumentaria as despesas dos municípios no geral e ainda reduziria as receitas. Então, o impacto isso é muito grande, né? Bem, Jefferson já está a postos, Jefferson? Por gentileza, a gente vai passar as considerações do nosso amigo Gavinelli. Fica com você a palavra agora. Bom dia, Cadu. Cumprimentar aqui o pessoal do consórcio, a pessoa do Cadu, cumprimentar o Edgar, o prefeito Gabriel, que, se Deus quiser, em breve vai estar na ativa e de volta à condição do consórcio. Deixar público aqui... Jefferson, só uma colocação. Recebi um boletim, graças a Deus, recuperando bem, provavelmente pode até ir para o quarto. Ele está muito rebelde e quer sair. Muito bom, muito bom. No meio da guerra, precisamos de todos os jogadores apostos, hein? Não tem outro jeito, não tem outro caminho. Parabenizar aí o consórcio pelo evento. Aliás, o consórcio tem se mostrado aí, nas pautas fiscais, um exímero parceiro capaz de integrar, de debater ideias, de buscar soluções junto a órgãos de governo do Estado, federal, enfim. Parabenizar pela atuação em parceria aos secretários de Fazenda. Tem sido uma luta dura aguentar essa tormenta não esperada nesse derradeiro exercício de mandato, e o consórcio tem sido solícito e muito parceiro nosso. Então, deixar aqui meu registro de agradecimento, de parabéns. A Cefim, que está por aí, o Naline, representando o secretário Manuel, lá de Ribeirão, um abraço, desejar aí votos de bom final de mandato também para aquela região. A Anafisco, Alberto, nosso faixa preta da área tributária. Alberto, para variar, deu mais um show aí de demonstração objetiva, técnica, clara, esclarecedora.
o Gavinelli, nosso decano fiscal do ABC, o cara, enfim, desde 2017 ele tem nos ensinado bastante coisa, parabéns, Gavinelli, o Maurício lá de Santos, também que já vimos, enfim, a todos os colegas aí, auditores, aos colegas municipalistas aqui do ABC. Enquanto São Caetano, nós já tivemos o prazer de discutir, de debater, de participar de muitas rodadas falando de reformas. Ainda ontem, o nosso prefeito, com um grupo de empresários, dizia que quase todas as reformas anunciadas arrebentam o ABC Paulista, e aí a gente precisa estender esse raciocínio aos 400 municípios produtores desse país. E um quarto desses 400 municípios produtores está aqui no estado de São Paulo. Então, é uma mudança de eixo muito abrupta, muito dura, com um debate muito limitado, né? Para não ir muito longe, debater perda de autonomia fiscalizatória, perda de autonomia municipalista, sem os fiscais, sem os auditores fiscais, sem uma clareza de discussão com a equipe técnica, já é um erro, para mim, um vício de origem, e que coloca em xeque propostas como a PEC 45, como a PEC 110, já de forma inicial. Nós tivemos o prazer de discutir lá no próprio CECIF, com o Bernardo Api, que é o mentor aí da PEC 45. Tivemos lá por algumas vezes, eu e o Paulo Egídio, nosso diretor de arrecadação, e saíamos de lá com mais dúvidas do que entrávamos, e sentindo desde sempre uma inflexão em debater projeto, em debater, em receber contraditório, e não se dá para discutir reforma dessa envergadura sem margem para o contraditório, sem margem para o debate, e a Anafisco trouxe aí uma proposta que caiu como uma luva, como o Gavinelli falou, uma luz que se abriu no meio desse túnel, porque nós não somos contra a reforma. Qualquer brasileiro municipalista que torce por esse país, que torce por essas cidades, é a favor de um modelo equilibrado, de um modelo que nos permita superar esse manicômio tributário, né, que a Anafisco reiteradamente traz. Mas não dá para tentar consertar um problema trazendo outros tantos. E nosso entendimento, e isso nós trabalhamos muito aqui dentro do consórcio, para tirar uma posição uníssona dos prefeitos, de que a Simplifica Já é a reforma do ABC, é a reforma dos municípios que produzem nesse país, e olhando estritamente para os corpos de fiscalização que estão aqui hoje. É a reforma que preserva a autonomia fiscalizatória dos municípios. O ISS é a cereja do bolo, ele vai ser disputado à tapa pelas outras esferas governamentais, e não dá para criarmos estruturas fiscalizatórias, como é o nosso caso, por exemplo, em São Caetano, de trabalhar duro para aumentar a arrecadação de ISS, IPTU, de criar um ambiente interno que nos permita buscar mais recursos e, inadvertidamente, sermos atropelados por um modelo de reforma que coloca essas equipes para fazer o quê daqui para frente, joga fora esse esforço que foi construído ao longo de décadas. Então, Simplifica Já é a nossa reforma, é a reforma que os prefeitos que chegam agora para esse novo ciclo certamente trarão e defenderão junto ao Congresso, e fica aqui para os fiscais, para os auditores fiscais, um voto de união, né? Eu acho que nós vamos passar, nós somos agentes políticos, nós vamos embora, essas equipes ficarão. O consórcio é um grande ambiente de integração, já mostrou isso em várias pautas, e, a meu ver, o consórcio deveria receber um grupo uníssono de equipe fiscalizatória para compartilhar informação, compartilhar dados e falar tecnicamente, de forma conjunta, em relação aos interesses dos fiscos municipais, e que fica como sendo um ambiente de interlocução regional. Acho que é uma deixa para esse time que está nos ouvindo, que busquem esse tipo de integração. Já temos alguns exemplos bem-sucedidos, mas é pouco perto do potencial. Nós deveríamos estar compartilhando cadastros, nós deveríamos estar compartilhando matérias fiscalizatórias, conhecimento, boas práticas, e o Simplifica Já pode ser o tema de convergência e de motim inicial para essa conjunção de ideias. Obrigado pelo convite, Cadu, estamos sempre à disposição. Alberto, parabéns mais uma vez aí pela brilhante explanação, e parabéns a todos os fiscais que estão prestigiando e debatendo essa pauta. Obrigado. Bom dia para todo mundo.
Obrigado, Jefferson. Obrigado pelas palavras. Já vou passar desde já, então, para o nosso amigo Maurício, representando a ACEFIM São Paulo, vice-presidente da ACEFIM, secretário de Finanças de Santos. Maurício recentemente fez um evento semelhante a esse lá na Baixada, né, Maurício? Com a Leila, foi isso, né? Com a apresentação do Alberto. Então, com você a palavra. Bom dia. Bom dia, Cadu, bom dia a todos. Aí o Cadu representando o consórcio do Grande ABC, bom dia também ao pessoal da Anafisco, né? É um prazer estar aqui representando, sou vice-presidente da ACEFIM, a ACEFIM que ela foi criada oficialmente em 2019, mas é uma luta de anos do secretário de Fazenda do Estado de São Paulo. Importante estar aqui, importante esses eventos acontecerem. Cadu, você tem razão, a gente fez no dia 8 de outubro um evento aqui semelhante a esse, né, e com a participação brilhante, como sempre, do Alberto, né? O Alberto é um parceiraço aí, que além de ser um pesquisador, um estudioso, e nos ajudou a achar aí essa porta de saída, como o Gavinelli comentou, em termos de proposta que é muito mais abrangente e muito mais interessante, muito mais importante para os municípios. Um abraço também ao Gavinelli, né, parceiro aí já de longa data de lutas aí, o Jefferson também, de São Caetano, a gente tem uma interlocução bastante frequente. Quero trazer aqui um abraço especial do Manuel Gonçalves, nosso presidente lá da ACEFIM, que é o secretário de Fazenda de Ribeirão Preto. Nós estamos aqui nessa live com a participação do Naline, né, um cara que pouca gente conhece, né, o Naline, nosso secretário executivo, também um lutador, um batalhador incansável aí pela nossa causa. E dizer que, como o Gavinelli falou, eu não quero me alongar muito, porque do ponto de vista do mérito de qual é a consistência da proposta simplificar já foi bastante falado pelo Alberto Macedo e ratificado aí brilhantemente tanto pelo Gavinelli quanto com o Jefferson. Eu só apontaria 2 pontos para dar, se alguém perguntasse assim, por que simplificar já, 2 pontos que eu não são os principais, mas acho que é muito relevante. Primeiro é a perda da gestão financeira, da gestão do ISS pelos municípios, né? O Jefferson apontou bem a questão da fiscalização também. A gente tem, nos últimos anos, os municípios investiram muito em capacitação, em mecanismo de fiscalização, tudo para isso, e queria a gente, digamos, perderia isso com a implantação do IBS nos moldes tanto da PE 45 quanto da 110. E outra coisa, né, é uma perda brutal, né, para vocês terem uma ideia, o valor previsto para o ISS de Santos no orçamento de 2021 é de 730 milhões de reais. Nós temos o Porto aqui, então é muito relevante, é devastador o impacto disso nas contas municipais. Santos é um exemplo, mas nós temos inúmeros municípios aí. A ponto de, recentemente, nós temos elaborado uma carta, o Alberto citou nisso no início da fala dele, com 28 secretários de Fazenda do Estado de São Paulo, né, representando aí 10 milhões de habitantes, um PIB de 600 bilhões de reais, de apoio ao Simplifica Já, que foi encaminhado para as autoridades de Brasília, né, presidente do Congresso, presidente da Câmara, presidente do Senado. Acho que deu uma travada aí. Acho que o Maurício acabou caindo de TV. Vamos aguardar se ele já consegue retornar, porque eu acho que ele teve um probleminha com a conexão. Tudo certo, Maurício? Se você puder abrir o seu áudio, por gentileza. Opa, desculpe, houve um probleminha aqui. Está ouvindo agora? Então, só para concluir a minha fala. Então, a primeira questão é a perda da gestão do ISS no sentido mais amplo pelas prefeituras. E o segundo, e é importante, quando a gente fala em perda de ISS, perda de receita, a gente está num momento aí nos últimos anos de aumento da responsabilidade dos municípios em itens como a área de educação, até por conta da crise, se acentua muito mais a migração da rede privada para a rede municipal de ensino, a parte de segurança, enfim, nós temos uma série de outros exemplos que pressionam o caixa da prefeitura no sentido de necessidade de maior investimento. E, né, na contramão, uma proposta como essa retira brutalmente receitas da prefeitura. E o segundo ponto,
Então, quando a gente fala de perda de gestão financeira, eu estou falando do ponto de vista de um pilar que é o poder público municipal em especial. Agora, do ponto de vista do contribuinte, por exemplo, o impacto disso na questão da área de serviços, né, um dos setores que mais cresce também, o Alberto comenta isso de uma maneira bastante contundente na apresentação, o setor de serviços vai ter um aumento efetivo de carga tributária. Então, ora, para quem que é boa essa proposta efetivamente? Se para os contribuintes do setor de serviços, por exemplo, ela é maléfica, e para os municípios também a gente precisa repensar, e a chegada do Simplifica Já ajudou muito nesse sentido. Então, minhas palavras eram basicamente essa. Contem com a Cefim nessa simplificação aí, no apoio Simplifica Já. Queria mandar mais uma vez um abraço especial ao Alberto, que não só ele é o pai dessa proposta, mas também está sempre muito disposto quando nós recorremos a ele, no sentido de ajudar nessa divulgação, e principalmente na criação dessa proposta e apresentar uma que eu chamo carinhosamente de quarta via, né? Porque se a gente pensar na 110 como primeira, 45 como segunda, e a proposta do Guedes, que é aquela do PIS e COFINS como terceira, a quarta é a que mais nos interessa, que é de Simplifica Já. Então, basicamente é isso, um abraço a todos, parabéns ao Consórcio Grande ABC, contem com a Cefim mais uma vez nessa parceria, que esse não é o primeiro fruto, certamente também não será o último. Abraço a todos, em especial você, Cadu. Obrigado, Maurício. A Cefim, ela tem sido uma grande parceira do consórcio, principalmente nesse ano. Um abraço especial ao meu amigo Naline. A gente tem trocado aí constantes figurinhas em diversos temas, reforma tributária, precatórios, nova contabilidade pública. A Cefim, ela vem sendo aí um grande parceiro e a gente espera perpetuar essa parceria. Bem, passadas as considerações, a gente vai abrir a palavra para os presentes. Se alguém tiver alguma consideração, puder abrir o microfone, o Alberto se coloca à disposição, ou se alguém tiver alguma pergunta para algum dos nossos secretários, não tenham vergonha, podem perguntar, aproveite que o momento é esse, a gente ainda tem mais alguns minutos aqui do evento, então quem tiver alguma pergunta, por favor, pode se manifestar. Cadu. Oi, pois não. Enquanto o pessoal vai ficando menos tímido para fazer pergunta, eu posso fazer algumas colocações em relação à fala dos secretários? Claro. Algumas pontuações que eu acho bem relevantes, que os secretários colocaram muito bem. O secretário Gavinelli colocou muito bem a ideia a fala dele em relação ao equilíbrio, enfim, a própria mobilização que o Grande ABC teve, que diversos secretários de Fazenda e Finanças do município de São Paulo tiveram. E aí, uma coisa que eu gostaria de reforçar é o apoiamento político. É importante cada vez mais construir esse apoiamento com as bases, para a gente sabe que no Congresso, na Câmara de Deputados, muitas vezes, as coisas às vezes são um pouco atropeladas e elas se influenciam muito pela opinião pública. Então, ainda há um trabalho grande, Simplifica Já, em termos de opinião pública e de base também, para abrir os ouvidos, vamos dizer assim, os olhos dos seus deputados federais para exatamente aquilo que nos parece a melhor proposta, porque ainda está no consciente coletivo do parlamento de que a simplificação decorre da criação de IBS, que não é verdade, né? Então, acho que é um trabalho grande aí de apoiamento político nas bases do Estado de São Paulo inteiro. Nesse ponto aí eu ressalto, até o secretário Gavinelli colocou a questão das perdas, e obviamente isso é um aspecto relevantíssimo, a perda, e aí eu trago dois conceitos aqui, né, que eu queria reforçar. Uma coisa é a perda estática, outra coisa é a perda dinâmica. A perda estática é aquela que, virando a chave, a tendência é jogar da origem para o destino a tributação, né? E aí os municípios mais produtores, eles perdem nisso que eu chamo de perda estática, e os municípios menores ganham, né? Mas tem que alertar os demais municípios, os demais 5 mil e tantos municípios, que eles perdem também quando eu falo em perda dinâmica, que é justamente aqueles 206 bilhões de reais em 15 anos, em que o IBS municipal perde para o ISS na projeção em 15 anos, né? Então, e com o Simplifica Já, é melhor distribuído para todos os municípios. Eu já ouvi do deputado federal Aguinaldo Ribeiro de que a proposta Simplifica Já é uma proposta de grandes municípios. Eu falei para ele, deputado, não é verdade. Não é verdade porque tem a perda dinâmica também. Então, todos os municípios, e aliás, até me pergunto por que a CNM não aderiu a Simplifica Já. Eu estava ontem participando do ENAT, que é o 13º ENAT, que é o Encontro Nacional de Anotações Tributárias, e eu ouvi o representante da CNM dizer que, com o IBS,
os municípios vão tributar mais coisas, vai tributar mercadoria e serviço. Com todo respeito, eu não quero tributar mercadoria. Eu quero manter a base que mais cresce. Porque a base de mercadoria não cresce tanto quanto a base de serviço. E no sistema não cumulativo que traz complexidade, a gente vê o exemplo aí do ICMS e da PIS/COFINS não cumulativa, a complexidade que é e a baixa arrecadação que é, a baixa taxa de crescimento que eu falo, né? Então, o ISS mantido para os municípios, e no modelo Simplificar Já, modelo de integração dos municípios. Então, todos os municípios ganham. Não dá para entender porque que a entidade municipalista, às vezes, tende a apoiar o IBS. Confesso que não consigo entender. Ainda mais, relembrando o julgamento que houve ontem, em que se confirmou a incidência do ISS no licenciamento de software, né? Em que se arrecadaram bilhões de reais para os municípios no item 1 da lista ao longo de 5 anos. Né? Então, e aí, até o secretário Maurício falou, a pergunta que ele bem colocou, né? Que se aumenta a carga tributária de serviço, se é pior para os municípios, quem está apoiando a proposta da PEC 45? Eu respondo, é a indústria. É a indústria, mas com uma ideia de neutralidade. O que é neutralidade? É de um tributo não cumulativo, qualquer bem ou insumo adquirido poder ser abatido o tributo de entrada, né? Na ideia do crédito. Né? Só que, assim, a gente sabe que os principais problemas da tributação não cumulativa no Brasil não é o ISS, é o próprio ICMS. Se você pegar o relatório Mapa Estratégico da Indústria 2018-2022, que é um documento publicado pela CNI, nesse mapa estratégico, você vai pegar lá quais são os principais elementos que impactam a competitividade tocante a atrapalhar a exportação no Brasil. Lá você tem mais ou menos 11 itens falando de ICMS, né? E um item só que é a tal da incorporação do ISS pelo ICMS. Ou seja, tem muito problema a resolver no tributo não cumulativo que já resolve essa neutralidade que a indústria quer. E a indústria, achando que vai levar a neutralidade financeira com a neutralidade absoluta, pode se dar mal. Por quê? Só um dado que eu não falei aqui e falo agora. A arrecadação de excesso no Brasil, ano passado, foi algo em torno de 70 bi. Né? Desses 70 bi, aproximadamente 80% é de operação B2B, de empresa para empresa. Ou seja, se 80%, e a gente fez a conta, dá mais ou menos pegando a PIS/COFINS cumulativa serviços, se você pegar esses serviços serviços que são tomados por empresas, que responde por mais ou menos 110 bi, 100 bi mais ou menos, vai? 100 bi. Ora, isso aí tudo não vai gerar arrecadação no eventual IBS. Vai gerar crédito. Porque se é de operação B2B, não vai gerar arrecadação, vai gerar crédito. Ou seja, vai ser um fator de pressão maior num tributo não cumulativo como o IBS. Aí, se não fizer nada, a tendência é abaixar a arrecadação do IBS. E aí vai ter que aumentar a alíquota. Ou vai ter que aumentar a alíquota do IBS, ou vai ter que mitigar o crédito financeiro. Ora, a gente fez uma conta aproximada, porque não temos dados nacionalizados, é uma conta bem nacional, mas é aproximada no sentido de que se no eventual IBS plenamente não cumulativo, se mitigar o crédito financeiro em 10% a 15%, já é pior para a indústria do que o resíduo que o ISS gera hoje para a indústria, em termos de não poder abater. Então, você percebe que, às vezes, se joga uma ideia teórica de que o tributo não cumulativo pleno é o melhor do mundo, mais ou menos, né? Então, temos que atacar os problemas conforme o caos, conforme os problemas que tem que ser observados de forma cirúrgica. Deixa eu ver se tem... Acho que era isso que eu tinha que falar. Obrigado. Agora, se tiver uma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado. Alberto, só fazer uma relação ao IBS, que você colocou na sua apresentação, a questão dele demandar um fundo federal que já nasceu natimorto, né, pelo próprio ministro da Economia. Assim que foi debatida a questão... Está ficando mudo, às vezes, o seu microfone. Melhorou agora? Agora sim. Agora vai. Então, uma questão em relação ao IBS é a questão que ele demandaria um fundo federal, e que o próprio ministro da Economia já veio a público falar. A gente sabe também das implicações que isso traria, que não seria algo simples, que esse fundo, infelizmente, ele já nasceu natimorto. Então,
quando a gente vai discutir a questão, até todos os secretários colocarem, foi uma unanimidade aqui nas nossas discussões em relação à proposta do Simplifica, é a questão de justamente que a simplificação não é você agregar, não é o juntar. E ele não necessitaria também desse fundo, entendeu? Que não teria o apoio do governo federal, se a gente pode assim dizer, que seria imprescindível para a questão do IBS, entre aspas, funcionar, né? Além de, lógico, da questão da autonomia municipal, né? O ISS é um tributo exclusivamente municipal e tirar essa autonomia dos municípios foi um dos requisitos que a gente discutiu isso muito forte com os prefeitos, né? Além da questão, como você colocou, da desoneração da folha, da simplificação, da desburocratização do PIS/COFINS, enfim, era só um complemento que essa questão do fundo também é uma questão de preocupação nessa tramitação da proposta do IBS, porque, infelizmente, a gente sabe, né, que da forma como ela já vem sendo discutida, né, nem conduzida, já vem sendo discutida, ela não tem como se sustentar nessa proposta de reforma tributária. Eu vi aqui o amigo Naline pediu a palavra, com certeza, Naline. Fico à vontade, eu passo a palavra para você. Na sequência, Neuza também. Um beijo, Neuza. Me ouvindo? Sim. Ok. Bom, eu queria dizer, na nossa parte da Secretaria Executiva da ACEFIM, que quando tinha a linha de logos do Alberto, da Anafisco, ainda era uma linha só, né, Alberto? Exatamente. Então, a gente não tem ainda um sistema de corpo de tributaristas fantásticos para estar do seu lado, mas lembrando que São Paulo está representado pelo Alberto, e São Paulo é um grande parceiro de Ribeirão Preto, ao ponto dos secretários Felipe e Manuel conversarem por telefone e o presidente Manuel dar o seu apoio ao Simplifica Já e pedir que a gente fizesse, dentro do possível, um evento. Como apareceu a ideia do ABC fazer esse evento, o consórcio, nós achamos extremamente oportuno, e o presidente apoiou, que a gente fizesse o apoio e ganhasse, e na junção das forças, ganhasse um tempo, né? Um tempo, esforço de tempo de todo mundo, estando aqui a CEFIM hoje, apoiando esse trabalho que vem sendo feito aí do Simplifica. O nosso vice-presidente Maurício de Santos já tinha feito um evento nos mesmos moldes, então também foi muito útil, prático, e acabou dando um casamento aí perfeito com a estada do Maurício, que já conhece o processo, então está muito, muito bem representando. Quanto à questão do Simplifica Já, eu tive o prazer de assistir diversas palestras do Roberto. Aliás, nós gravamos uma das primeiras falas dele para colocar numa assembleia nossa, lembra disso, Roberto? Nós editamos, eu você de noite. Celular, enfim, né? Lembra? O celular. Oi? Tava no celular, foi no celular, inclusive, que gravei. Você gravou, aí eu editei de noite isso e jogamos numa assembleia nossa, me parece que foi Itu, foi uma das primeiras vezes manifestação do Simplifica. Então, assim, a gente que vem acompanhando há muito tempo, além do crédito que se dá aos cálculos que o Roberto apresenta, e hoje referendado pelos secretários que aqui estão, representando aí as cidades do estado de São Paulo, eu queria dizer o seguinte: uma coisa, para mim, como tributarista, eu estou convicto, né? Não dá para os representantes do ISS ficarem fortemente representados na discussão da reforma tributária brasileira. Então, assim, e hoje o que nós temos de mais organizado? O Simplifica Já. Então, assim, sem eu querer ficar no comum reiterando o que os secretários aqui, nem seria polido da minha parte ficar reiterando o que os secretários já disseram, eu estou convicto de que os municípios brasileiros, como estão aqui, devem estar representados fortemente na discussão. Não dá para ficar alheio. Eles têm que relevarem tudo que o Alberto apresentou aqui hoje. É isso, muito obrigado aí
por vocês me ouvirem. Obrigado, Naline. Prazer a sua participação. Bem, agora eu vou passar para a Neuza, de São Bernardo. Aí, na sequência, eu vou fazer a pergunta da Rosângela Serafim, que ela postou aqui no chat, e depois passar a palavra para o Vitor Borges, da Rede Nacional de Consórcios. Então, Neuza, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou secretária adjunta lá do Gavinelli, em São Bernardo. Estamos lá na retaguarda para auxiliar toda essa proposta. Já participei de várias audiências, videoconferências, acompanhei a proposta que está sendo feita do Simplifica Já, mas eu tenho uma questão, assim, num aspecto mais técnico, vamos dizer assim, não sou especialista na área tributária. A minha questão é assim, eu vejo as outras propostas já colocadas no papel, meio que formatadas num boneco, uma ordem, uma coisa que a gente possa, de fato, estudar, criticar, apoiar ou contribuir. Então, eu gostaria de saber se existe uma proposta mesmo, já meio que formatada, que a gente pudesse reforçar a ideia e contribuir para o trabalho de uma forma mais efetiva, para que caminhe. Como eu digo na prefeitura, eu costumo comentar lá, na prefeitura as coisas só andam quando vira um processo. Então, a gente tem que documentar mesmo, e eu agradeceria ter essa informação. Muito obrigada a todos. Posso responder, Cadu? Por favor, Alberto. Você Neuza, obrigado pela pergunta, Neuza. Como você falou muito bem, né? Tem que verter em linguagem competente, né? Senão não existe no mundo jurídico, né? Então, já existe sim, inclusive, a emenda 144, APEC 110. Essa emenda está protocolada, né? Eu posso passar de novo para o grupo de secretários, e também, já passei também, uma tabela comparativa, que você tem lá a coluna do dispositivo da Constituição, a alteração feita e a justificativa da alteração. E tudo isso, e muito mais material, cálculos, matérias, está no site www.simplificajá.org.br, né? E estamos à disposição sempre para dialogar. É um trabalho que está a se avançar ainda, que é a elaboração da lei complementar, muito de lei complementar para regulamentar em lei complementar aquilo que se altera na Constituição, né? A própria Abrasf, a Anafisco, enfim, as entidades, a gente tem trabalhado nisso, né? Mas em termos de emenda constitucional já há esse trabalho e estudos também no site, e esse que eu já acabei de falar para você. Então, se quiser, estou à disposição para eu jogo de novo no grupo de secretários, né, que existe, para poderem ser compartilhado e para as áreas técnicas poderem dialogar com a gente em sugestões, etc., em dúvidas, tá bom? Obrigado, Alberto. Agora nós temos uma pergunta da Rosângela Serafim. Ela não se identificou de onde é, mas a pergunta dela é a seguinte. Ela gostaria de saber se tem um panorama de como está a difusão do Simplifica Já em termos de todo o território nacional. Aí ela lembra, Alberto, como você bem falou, que nós temos aí historicamente um parlamento que muitas vezes se antecipa, né, com base em premissas não sólidas, então assim a urgência de tornar este conceito vigente em todo o território nacional, ou no mínimo a busca de uma terceira via. Como a gente falou, na verdade, Simplifica é a quarta via, né, Alberto? Mas, por favor, passo a palavra para você. Não, obrigado pela pergunta, Rosângela. E sim, eu concordo plenamente. Eu acho que é importante que o que a gente tiver de apoio de vocês, a gente fica muito agradecido. Como eu também atuo na Abrasf, eu sou o representante de São Paulo na Câmara Técnica Permanente da Abrasf, a gente tem uns contatos com os colegas das capitais, né, do Brasil inteiro, né? E aí um trabalho importante é a disseminação para os senhores secretários e prefeitos, não só de capitais, mas de não capitais próximas às capitais, ou que haja uma certa relação, para divulgação para essas prefeituras, de aí numa grande rede nacional a gente conseguir cada vez mais essa adesão. É um trabalho que não acaba, é um trabalho que a própria corrida eleitoral aí municipalista, obviamente, ela deu uma parada um pouco, mas é um trabalho que a gente tem que continuar de forma como colocou muito bem a Rosângela, a ideia de que o parlamento nos ouça. O parlamento, particularmente a Câmara de Deputados, ouve muito as bases municipalistas, né? A própria FNP é importantíssima nesse processo, né? O Gilberto Perry aí tem nos ajudado. Eu acho que é importante a gente cada vez mais dialogar com a FNP e com todas essas bases para a gente construir essa grande arco de alianças, esse grande arco de alianças nacionalizada que vai fazer a proposta vingar, né? Acho que é por aí.
Ela colocou aquela da FTM Mauá. Obrigado pela participação e pela pergunta, Rosângela. Agora, então, passo a palavra. Seu microfone, volta e meia, ele fica mudo, Cadu. Ó, acho que agora vai. Passo então a palavra para o Vitor Borges, da Rede Nacional de Consórcios. Bom dia, Vitor. Bom dia, Cadu. Parabéns pela condução do evento. Cumprimentar o Brandão e, em nome dele, ao consórcio do Grande ABC, todos os gestores aqui presentes, as gestoras também, em nome da Neuza. Dizer, professor Alberto, da nossa alegria de poder responder, por exemplo, perguntas como essa da Rosângela Serafim, que foi, na verdade, a pergunta que foi colocada no princípio da discussão desse tema tributário lá no início deste ano. Nós tínhamos um panorama, nós tínhamos uma expectativa em relação à velocidade com que o tema reforma tributária estava sendo conduzido. Nós fomos atingidos, né, pela Covid-19, mas a marcha da discussão, ela continuou acelerada, mas não teve a participação aprofundada por parte dos gestores públicos, principalmente nos municípios, e especialmente nos municípios de pequeno porte, que não conseguem acompanhar detalhadamente essa discussão no nível que precisa ser acompanhada. Então, nós tínhamos uma preocupação de que essa marcha estava sendo bastante acelerada, e tínhamos, de outro lado, os nossos gestores públicos focados no debelar da pandemia e, secundariamente, num processo eleitoral que está acontecendo, que está em curso. Ou seja, as atenções estavam tomadas para esses assuntos e nós estávamos vendo um trem-bala, uma proposta de reforma tributária, passando sobre nós e que chegaria com um produto pronto, né, no ano que vem, para que os passageiros que viram todas essas vicissitudes dissessem: olha, nós temos uma nova reforma, mas nós não tivemos tempo hábil de discutir e de aprofundar. Então, nesse sentido, eu achei muito oportuno, professor Alberto, a sua participação, a participação da CEFIM e de todas as entidades, e nós aqui, por parte da Rede Nacional de Consórcios Públicos, também cumprimos nossa tarefa. O senhor sabe que nós defendemos por um Brasil que tem essas dimensões e que tem um modelo de federação, né, com 5.570 municípios, um modelo de consorciamento e consorciamento também na área tributária, né? Os consórcios que trabalham com câmaras tributárias, eles valorizam o servidor público, valorizam a integração regional, né, e conseguem melhorar as finanças públicas dos seus municípios. Esse é o modelo que nós defendemos para o Brasil inteiro. Então, a nossa tarefa qual foi? Conversar com os representantes do Congresso Nacional, com os senadores, com as senadoras, deputados e deputadas, líderes de bancadas nos estados, para mostrar: olha, essa é uma discussão importante a ser feita da reforma da tributação no Brasil, mas ela não pode ser feita com a cadência de velocidade de meteoro quando as atenções estão destinadas a outras searas. Portanto, eu creio que nós conseguimos, professor Alberto, dar a cadência necessária para aprofundarmos esse debate. Se nós, talvez, não estivéssemos naquele momento fazendo esse esforço coordenado e conjunto, muito provavelmente nós teríamos uma reforma aprovada nos moldes do que eu falei, talvez aqui na minha introdução, com um prato feito, em que nós deveríamos todos, a partir do ano que vem, almoçá-lo ou jantá-lo, mas sem poder participar da feitura do cardápio. Então, acho que nós temos, sim, que aprofundar essa discussão. A premissa do Simplifica Já, de autonomia dos municípios, como o Cadu sublinhou, ela é básica. Nós não podemos imaginar, dentro da federação, uma retirada da autonomia dos municípios, por menor que seja a cidade. A partir do princípio que a cidade não tem competência para fazer bem o seu serviço, é rasgar o pacto federativo. Mas nós precisamos dar uma contrapartida. E a contrapartida da autonomia é que os municípios, através dos consórcios, tenham uma gestão tributária mais eficiente. Nós estamos prontos, né, para dar essa contrapartida e para fazer o debate na cadência necessária. E veja, Rosângela, eu acho que esse foi um ganho fundamental. Nós teremos um cenário adverso a partir do ano que vem,
se todo esse trabalho de convencimento, né, de chamamento à racionalidade, não fosse feito por todas as entidades que aqui estão. Só por isso já valeu a pena. E para não deixar, viu, Brandão, o momento da eleição passar, quero dizer que eu já votei no professor Alberto Macedo como tributarista do ano e acho que nós todos temos motivo também para fazê-lo. Muito obrigado. Sim, permitido, doutor Vitor. Primeiro, agradeço suas palavras e a Rede Nacional de Consórcio tem sido uma grande parceira, que, aliás, quem nos aproximou foi o Sérgio Nalina aqui presente, né? Você, o Carlos, a importância da rede nessa forma de conferir sinergia aos municípios, né? A gente, como eu falei, né, nós temos os municípios, são 22,4% dos municípios do país com menos de 5 mil habitantes e 44% com menos de 10 mil habitantes. Então, natural que haja que buscar soluções para trazer essa união e aí com a união gerar sinergia. Eu costumo usar uma equação matemática para definir sinergia. 1 mais 1 é igual a 3. Para mim, isso é sinergia. E os consórcios, a Rede Nacional de Consórcios, tem sido um grande parceiro e a gente faz votos que essa parceria cada vez mais esteja esses laços. Tenho certeza que isso aí já é uma realidade, vai acontecer cada vez mais, de forma a sermos, o doutor Vitor colocou muito bem, sermos ouvidos como municípios, independentemente do tamanho, né? Como municípios, como aquele onde eu costumo dizer em falas por aí que a população não bate a porta do governador e nem bate a porta, muito menos do presidente da República. Ele bate a porta do prefeito, né? E muitas vezes não quer nem saber se aquele serviço público é municipal ou não, né? A pressão, ela existe. Então é natural, é um movimento que mundo afora tem acontecido de dar força cada vez mais aos entes subnacionais, às vezes até locais em segundo nível, que são municípios ou condado, ou seja, qual for o nome que se dê mundo afora, né? E no Brasil, a gente tem que ter, não tem que ter o complexo vira-lata de querer copiar coisa de fora, mas sim entender a nossa realidade e, a partir da nossa inteligência, buscar soluções realistas para a nossa realidade. Então, muito obrigado por ter ouvido pelas suas palavras e contamos com a Rede Nacional de Consórcio. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Obrigado, Alberto. Agora eu vou passar para o nosso secretário executivo, Brandão, que ele está de férias, mas ele está acompanhando aqui a gente. Ele pediu uma fala. Então, Brandão, bom dia. Tudo bem? Bom dia, secretário. O senhor está em exercício, hein? Eu só estou acompanhando. Eu sou aqui um ouvinte. Mas eu gostaria de fazer uma consideração, principalmente até pelas colocações de todos, do Vitor em especial. Eu até falei, acho que em outros eventos, a pandemia parecia que ela ia trazer um grande problema muito grande para todo mundo, um distanciamento social. Só que é o seguinte, se a gente perceber, nós conseguimos fazer uma união num distanciamento social, né? A videoconferência permitiu isso, o webinar tranquilo, e a gente vem isso desde março progredindo muito, né? Eu fico até emocionado porque foi uma coincidência o fato do Cadu já ter sido secretário de Finanças e eu também. Mas o consórcio não tem só um grupo. O consórcio tem 36 grupos. São 24 grupos técnicos e 12 temáticos. Os assuntos são diversos. Para quem, como eu, até com bastante orgulho e fico com uma alegria muito grande, Deus me permitir, chegando quase 51 anos de serviço público agora em janeiro, o que eu vi, e vocês são responsáveis não, mas vocês acompanham isso com muita qualidade. Ao longo desses 51 anos, eu vi que os municípios, todos, eram independentes. Aqui em Santo André, onde eu fui funcionário de carreira e ocupei várias secretarias, nós executamos obras que ninguém acreditaria que não tinha recurso nenhum, nem do Estado e nem da União. Nós fizemos uma guia rebaixada, que ela seria o projeto da Paulista aqui, em 1972, com recursos próprios. Tudo. O Paço Nosso ele é monumental, dos anos 69, foi inaugurado em 70. E o que aconteceu ao longo dos anos? A União e o Estado, né, de mão dadas, alguns, né, na grande maioria das vezes, foram tirando as nossas receitas. Só que é o seguinte, até podia ter tirado as receitas, só que foram jogando obrigações de saúde, de educação e sociais. Ninguém fala disso.
Nós fazemos um monte de programa social, mas os ministérios que estão lá em cima nem estão tendo isso, e ficam jogando, cada dia vem mais. Então, eu fiquei muito feliz que a gente tenha tido a oportunidade. Nós estamos falando de um consórcio, mas está aqui o Vitor. Hoje, os consórcios se uniram muitos no Brasil inteiro, não é só no estado de São Paulo. E isso exatamente, como o Alberto falou também, eu acho que essa aproximação e as colocações também de que você juntando as entidades, não existe mais entidade separada. Nós estamos muito juntos, né? E agora eu acho que é uma missão maior ainda, para nós, principalmente, utilizar as bases legislativas que nós temos, inclusive estadual também. Nós precisamos ir para cima os deputados estaduais, temos que ir para cima os deputados federais, senadores, para mostrar o seguinte: às vezes, eu fui secretário de Finanças de Cubatão, é uma cidade complicada, na época, inclusive, bastante complicada, da prefeita Márcia, logo na primeira gestão dela. Existem cidades com pouca arrecadação, mas nós precisamos entender que onde estão os grandes problemas são nas cidades médias e grandes. Porque, na realidade, todo mundo vem buscar essas regiões para saúde, habitação, saneamento. Nós estamos fazendo, de repente passa tudo para a gente fazer. Então, eu acho que a grande preocupação nossa agora é esse passo, que essa união profissional, técnica, ela me deixou realmente extremamente motivado. Eu não ia falar tanto, viu, Cadu? Mas acho que nós temos que ir para cima agora da base dos deputados. Sempre pensando, eu falo aqui, vocês vão fazer na região de vocês. Aqui são 2,100 milhões de habitantes, tá? Eleitores. Os deputados precisam baixar um pouquinho a bola e pensar um pouco nisso. Um abraço a todos. Realmente eu estou de férias. Peço até desculpa, Cadu, uma dificuldade para entrar. Vocês devem estar percebendo que eu estou com o celular, vendo aqui ao lado. Eu estou numa outra, que eu sou curador da fundação, e lá não tem férias. Extremamente complicada, porque a pandemia continua aí também. E só para avisar, Cadu, oficialmente, eu fiz o teste e o meu deu negativo. Obrigado, um abraço. E o Gabriel está se recuperando bem. Um grande abraço a todos. Obrigado pela atenção. Obrigado, Brandão. Obrigado aí pela participação, prestigiar aqui o evento do consórcio, como sempre, conduzindo com maestria. Bem, Alberto, para a gente poder concluir, queria passar a palavra para você, para as nossas considerações finais aí do evento. Então, palavra, por favor. Não, obrigado. Eu queria agradecer enormemente ao secretário Gerson, Gavinelli, Maurício, a você, Cadu, a todos os secretários, doutor Vitor Borges aqui no apoio, Sérgio Naline lá desde o início, né, Naline? A Cefim, uma das primeiras a aderir, a Simplificar Já, e a todos aqui presentes, que a união faz a força, né? Uma união, algo de bem, algo com transparência, né? Algo que, aliás, hoje eu vou ter uma reunião à tarde com o deputado federal, Agnaldo Ribeiro, acompanhando o pessoal da Central Brasileira de Serviços, né? Que tem divulgado com diversas outras entidades privadas a falta de diálogo que as PECs que estão aí têm atuado nessa falta de diálogo por conta de premissas que entendem como absolutas e que não conseguem dialogar. O Simplificar Já é muito mais transparente e realista, pé no chão, e essa linha que a gente tem adotado, e com isso, cada vez mais, esse amplo arco de aliança crescente, não só no setor público, particularmente municípios, né? O setor privado crescente, mas a gente precisa realmente desse amplo arco de aliança político, né? Cada vez mais, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro. Contamos com todos vocês. Eu queria registrar aqui o que o Brandão colocou muito bem, né? As cidades médias e grandes, Bruno Covas, há alguns meses atrás, no meio da pandemia, ele falou uma entrevista. A pandemia escancarou a desigualdade social, né? Em São Paulo, se morre de Covid 10 vezes mais na periferia do que na não periferia. Essa é a realidade, né? Então, essa realidade temos que combater com algo que seja real, concreto, pragmático, e não com algo que, às vezes, teoricamente parece ser bom, mas que traz efeitos perversos, particularmente para a sociedade, e ainda mais ainda para a sociedade que demanda os serviços públicos municipais, que são as periferias das grandes cidades, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, ficamos à disposição. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Estou até emocionado. Muito obrigado, gente. Alberto, muito obrigado.
De novo, meu microfone me pregando peça. Acho que agora vai. Gostaria de agradecer novamente, Alberto, a sua disponibilidade, a sua excelente apresentação. A Fabiana, aqui de São Bernardo, até um abraço, Fabiana, colocou, a gente já assistiu já inúmeras palestras suas e, como sempre, são palestras sempre enriquecedoras, são palestras sempre atualizadas. Ontem, quando você falou, estou atualizando a apresentação, porque eu acho que eu já assisti quase de 1 dúzia de palestras suas, sempre muito atuais, sempre muito completas. Quero aqui deixar registrado um agradecimento especial para os secretários de Finanças aqui do Grande ABC que tem acompanhado, o Gavinelli, o Jefferson, o Chico Rocha, que eu vi aqui de Diadema que está participando, Valtemir de Mauá, a Toninha de Ribeirão, o Adriano de Rio Grande, o Edson aqui de Santo André. Acho que a atuação dos secretários no GT ela foi muito importante para a gente conseguir tecnicamente levar uma proposta para os prefeitos. Você falou da questão política, então foi um trabalho com muita excelência, muita qualidade dos secretários, a gente se reunir em cima da proposta para levar isso num consenso para os prefeitos, para poder apresentar, porque apesar de ser na mesma região, são 7 prefeitos, são 7 realidades juntas, mas cada uma com a sua peculiaridade. Então, fico aqui registrado o meu agradecimento. Eu falo que enquanto, o Brandão colocou, eu participava do grupo enquanto secretário, hoje eu participo enquanto dentro do consórcio. É um prazer, eu aprendo cada dia mais com esse grupo sensacional de secretários aí, o nosso decano Gavinelli, que é simplesmente um mestre aqui para a gente. Eu quero dizer que é muito satisfatório para a gente do consórcio estar promovendo esse tipo de evento. Como eu falei, é legal sair da bolha de sair só da discussão para secretários e prefeitos e poder estar levando esse nível de discussão para os fiscais, para os técnicos, é muito enriquecedor e que a gente se propõe em continuar nesse papel de estar fomentando a discussão regional. Quero agradecer à Anafisco, Alberto, seu nome, pela participação, também pela parceria na realização desse evento. Não posso deixar de agradecer o apoio da Abrasf, principalmente da Cefim, que tem sido uma parceira do consórcio, como eu já falei, em temas muito diversos. Dizer que foi uma manhã muito dinâmica e produtiva e muito enriquecedora. A gente vai estar deixando essa apresentação gravada. Para quem perdeu ou quiser assistir a algum ponto, ela vai estar disponível no YouTube do consórcio, tá bom? E para quem quiser emissão de certificado para participação do evento também, é só estar preenchendo o link que a gente vai estar emitindo aí o certificado. Então fica aqui em nome do presidente Gabriel. Meu muito obrigado a todos e um bom dia. Até mais, gente.